Salve geeks de todo o espaço sideral, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Otávio. E eu sou o Pedro, e hoje estamos aqui para contar tudo o que rolou na luta contra o Kokushibo, na parte mais frenética. Então, se vocês não viram o primeiro vídeo, dê uma passadinha aí na descrição, que o link vai estar aí bonitinho para vocês assistirem a primeira parte. E depois voltem aqui para descobrir o desfecho desse fight lendário. Mas se tem uma coisa que é tão insana quanto esse fight, é o teu like. Então já usa a sua respiração e sola esse like aí. Mas não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Tem muita coisa maneira vindo por aí, bastante conteúdo pra vocês. Então fiquem ligados. Obrigado de coração pelo like e inscrição, galera. E bora pro vídeo. Como vocês já sabem, no último capítulo, Genya pediu ajuda ao Toki porque ele quer voltar ao jogo. Não tá de brincadeira, tem que salvar o irmão de qualquer jeito. Mas para isso ele vai ter que comer um pedaço do cabelo do Kokushibo. Não ter respiração tem suas desvantagens, Corta pro Kokushibo conversando com Gyome sobre a marca que ele despertou. E nesse momento ele revela que todos, sem exceção, morrem antes dos 25. Ele explica que ela reduz a expectativa de vida e que o Pilar da Pedra, por já ter passado de 25, provavelmente morreria naquela noite. Mas o que eles não esperavam era que Himedima e todos os outros já estivessem prontos para se sacrificar pela vitória antes mesmo de possuir alguma marca. Sua sobrevivência nunca foi garantida, então por que ele teria que se lamentar agora? Aí ele lança aquela frase de efeito que arrepia geral. Abre aspas. Ninguém se torna um pilar com esse tipo de pensamento. Frase de efeito? Temos. Himedima começa a ficar incomodado e com raiva. Enquanto isso, Kokushibo faz uma outra propaganda do remédio Muzan, a solução para qualquer problema. Este medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. E ainda chama Himedima de idiota. Mas ele ainda responde que tem orgulho de viver e morrer como humano. E aí o Kokushibo tomou, porque ele não teve esse orgulho de continuar humano e teve que se submeter a virar Oni e servir o Muzan para conseguir o que ele queria. E o Gyome, que já estava ficando com raiva, agora explodiu. Até chamou o Kokushibo de militante. Entendedores entenderão. Não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Mas aí, Pedro, ele notou alguma coisa dessa conversa? Sim, cara. Ele percebeu que o Kokushibo mentiu. A cara nem treme. E ele, obviamente, desmente, falando que não. O Himedima fala que tem sim uma exceção. Alguém com a marca viveu mais do que 25 anos. Nessa hora, Kokushibo se cala. E pela cara dele, Himedima tem certeza que acertou em cheio. Mas Kokushibo ataca com muita velocidade. Só que Gyome o para com sua arma. E finalmente começa a luta. O discurso no Jutsu é de outro anime. Zoeira, fã de Naruto. E a luta segue. Enquanto isso, Sanemi termina seus pontos e se levanta para voltar para a batalha. Mas a marca de repente aparece. Depois de lançar um ataque contra Himedima, algo muito rápido vem na direção do Kokushibo. É o Sanemi, que já chega cortando tudo. Kokushibo defende, mas confuso se pergunta se todos os pilares dessa geração têm a marca. Ao mesmo tempo, Himedima lança um ataque que vinha por trás de Sanemi. Com sua agilidade, Sanemi desvia na mesma hora, fazendo o ataque ir em direção a Kokushibo. O ritmo da batalha vai acelerando mais do que nunca, e Gyome e Shinazugawa estão em perfeita sincronia, tudo graças ao treinamento pilar. Vendo o que os outros estavam fazendo, percebemos que Genya já comeu o cabelo, e agora só depende dele para que isso funcione. A regeneração é surpreendente, afinal é um poder de uma lua superior. Então, não satisfeito, ele ainda pensa em comer o pedaço da espada do Kokushibo, para ficar bem mais forte, mas ele começa a escutar uma voz, que é de ninguém menos que o Muzan. O mangá corta pro fight e mostra Kokushibo reconhecendo que os dois são mais habilidosos até mesmo entre todos os pilares, mas que Himedima é o mais forte, então ele tem que acabar primeiro com Sanemi. Para isso ele tenta quebrar a espada dele, mas dá ruim, né, galera? Sanemi já tá mais do que rápido, o cara tá tipo Flash, mesmo com todos aqueles ferimentos, e já percebe que o Kokushibo tá tramando alguma coisa. É aí que ele impulsiona sua espada para baixo, repelindo o ataque, impedindo que a espada seja quebrada. Isso tudo em fração de segundo. Himedima já chega atacando com o machado e corta a orelha do Kokushibo,
que nesse momento escuta só por um ouvido. Sanemi já completa com um ataque, mas Kokushibo desvia desse. Só que em seguida os dois Hashiras combinam suas respirações e fazem um golpe espetacular, que só consegue rasgar a roupa de Kokushibo. Mas apenas isso foi o bastante para a primeira lua ficar bem irritada e com um único ataque inesperado cortar os dois pilares. Ele revela a verdadeira forma da espada, que por sinal é bem brava. E com esse ataque, Sanemi perde alguns dedos. E ainda tem mais, galera. Alguns, porque o Himedima no último segundo defendeu em parte os dois. Porque se não fosse por isso, Sanemi poderia ter perdido até os braços. E cada vez com mais ferimentos, o que vai deixando ele mais lento. Enquanto isso, Kokushibo prepara um novo ataque. Usando a 7ª forma da respiração da lua, de muito longe, ele lança um ataque que parece até de Final Boss Battle. Em seguida, ele já usa a 8ª forma, que faz um corte gigante e pega na perna do Sanemi. Himedima se preocupa com ele, mas não pode dar mole porque o Kokushibo já tá usando a 10ª forma da respiração. Não, o curioso é que o ataque dessa 10ª forma aí parece muito com aquelas lâminas de serra que tinham no primeiro desenho do Max Steel, ou até naquele carro vermelho do Hot Wheels Battle Force 5 que passava na Cartoon Network. Caraca, mano, pode crer, muito parecido mesmo. Mas voltando, o Tokito salva o Sanemi desse ataque e o Genya fica no impasse para decidir se vai ajudar os outros ou se só vai atrapalhar por ter medo. Então ele lembra de uma conversa que teve com Tanjiro, onde ele tinha dito que a pessoa mais fraca tem o maior potencial. Ele usa de exemplo a própria luta contra o Gyutaro, onde por ser fraco, não era o mais focado pelo inimigo, que sempre tem um limite de pessoas para dividir a atenção, e graças a isso ele conseguiu mudar o destino da batalha. E depois do flashback no Jutsu, finalmente o Genya decide tomar coragem e come um pedaço da espada disposto a proteger seu irmão, seus amigos e seu mestre. Agora começa outro capítulo com o Himedima usando a respiração e o Kokushibo que já tá na 16ª forma. O cara passou a vida inteira criando forma de respiração, não é possível. É, cara, até o Himedima tá falando isso. Inclusive ele tá analisando o Kokushibo agora para tentar perceber o que ele fez para prever todos os movimentos deles. Mas enquanto faz isso, ele tem que tomar cuidado, porque um vacilo e já era. Verdade, cara. Ele fica pensando que os Onis são uma alteração da forma humana e que os humanos com a respiração ficam mais fortes que os Onis. Então ele decide observar o melhor que puder, pois aqueles olhos que não conseguem ver são capazes de reconhecer a verdadeira essência de alguém. Por um momento, ele consegue parar e prestar atenção ao movimento. É nessa hora que ele começa a ver da mesma forma que Kokushibo. O mundo transparente, vendo até a pulsação da lua superior. Ao mesmo tempo, Tokito, que já perdeu muito sangue, tenta uma maneira de parar os ataques de Kokushibo, mesmo que seja por um curto período de tempo, enquanto ainda consegue se mover, para que Himedima e Sanemi cortem a cabeça dele, de uma vez por todas. Assim que percebe a movimentação de Tokito, Himedima chama de Shinazugawa e os dois se adequam ao plano dele, apenas vendo. Os três se movem rapidamente em direção ao Kokushibo, que afirma que agora ele pode cuidar dos três de uma vez, se achando. Então ele dispara vários ataques que se sobrepõem e entre esses espaços os Hashiras avançam sem hesitar. Himedima continua atacando, enganando e desacelerando os ataques do Kokushibo. Em seguida Sanemi já chega atacando, mas Kokushibo desvia. Só que Himedima acerta em cheio o ombro e a parte do peito dele e nessa hora de fininho Tokito crava a espada em Kokushibo, que percebe no olhar de Tokito que eles estão vendo o mesmo mundo que ele. O mais interessante disso tudo é o Kokushibo explicando como o Himedima o enganou. O cara controlou a circulação sanguínea para confundir os ataques. Tem noção do quão zica é isso? Sinistro, cara. Não é à toa que ele é o pilar mais forte de todos. Deixa bem claro mesmo. E o Kokushibo volta a contar vantagens, se gabando em que em nenhum momento nenhuma espada chegou perto de seu pescoço. Os dois Hashiras partem para uma investida enquanto Tokito o segura. Aí Genya aparece e, conforme o combinado, sem hesitar, atira várias vezes na direção de Kokushibo e Tokito. Ele fica sem entender porque as balas o atingiram. Mesmo se esforçando para desviar com a espada, todas viraram novamente em sua direção, parecendo que tinham vida. É quando ele percebe a aparência do Genya e a forma da sua arma. Mas do nada, cresce uma árvore no Kokushibo, que por estar enraizada,
o deixa imobilizado. Aquele era o Kekijutsu do Genya. Aproveitando essa vantagem, Himejima e Sanemi partem para tentar finalizar Kokushibo, mas por sentir que estava perto da sua morte, ele grita e tira uma força absurda, cortando todos ao seu redor dos 3 Hashiras ao Genya, que foi cortado ao meio. Várias espadas surgiram do corpo de Kokushibo, que liberou mais ataques do que o número de espadas que aparecem. Tokito se desespera, mas ao ver que os outros dois vão continuar atacando, se convence de que não pode morrer por ter que protegê-los. Porque como falta o Muzan ainda, eles são uma das esperanças para essa luta final. Então ele tenta descobrir uma nova técnica, algo que ajude antes que ele morra. É aí que sua espada começa a ficar com uma coloração vermelha. Kokushibo não consegue se mover e sente como se seus órgãos estivessem queimando. Sanemi o golpeia no pescoço. Enquanto isso, Genya usa o Kekijutsu com as balas que estão no Kokushibo, e aí cresce uma árvore impedindo que ele ataque. E ao mesmo tempo que ele percebe que não consegue atacar, Himejima acerta em cheio o pescoço, que queima por causa desse golpe, mas ainda assim é muito resistente. Eles precisam usar outra coisa. Himejima então usa o lado do machado da arma para atingir Kokushibo no pescoço pela frente, mas ele defende com a espada e revela pra gente que a árvore, o Kekijutsu do Genya, tá sugando muito sangue dele, o que impede que ele use as técnicas. Além disso, ainda tem a espada do Tokito, provocando uma dor imensa e, por consequência, enrijecendo seu corpo. Além de lembrar que essa coloração é a mesma que a espada do Yorichi, somente o cara que colocou medo no Muzan. Passando um pouco pelas memórias do Kokushibo, dá pra ver que Yorichi era um menino humilde e bem tranquilo, mas Kokushibo, bom, ele vira um servo do Muzan. Isso por si já se comprova que ele não é nem um pouco parecido com o Yorichi. Quando Himejima e Sanemi atacam, suas armas se colidem, trazendo aquela coloração avermelhada. Nesse momento, Tokito percebe que metal batendo contra metal transforma as armas em vermelho. Só que esse golpe foi fatal e cortou a cabeça de Kokushibo. Finalmente conseguiram. Logo após, temos uns leves flashbacks que mostram um pouco dessa personalidade do Kokushibo, que se mostra egoísta por querer apenas que a geração dele fosse a melhor, além de não gostar nem um pouco do jeito que seu irmão pensava. Ele até fala sobre a superação do Tokito, do Sanemi, do Genya, e ainda compara a velocidade de evolução do Himejima como a de um Oni. Já imaginou se ele fosse uma lua superior? Ficaria difícil pra todo mundo, hein? Menos pro Yorichi, claro. O cara realmente era à frente do tempo, extremamente habilidoso. O Kokushibo fica indignado e o pessoal que nem sabe usar a respiração do sol, e mesmo assim as armas ficam vermelhas, e não aceita que ele perdeu. Sem cabeça, ele não quer perder de novo, então começa a regenerar seu corpo e para o sangramento. Mas quando o Shinazugawa escuta do Himejima que o sacrifício do Tokito e do Genya não pode ser em vão, o cara vira um monstro e sai atacando o Kokushibo. Himejima também continua atacando, até que o Kokushibo corta a mão do Tokito e tenta se livrar da espada, pois ele acredita que se superar aquilo, ele ainda vai se regenerar e não vai se desintegrar. Agora seu objetivo é conquistar a morte, mesmo tendo a cabeça cortada entre os ataques de Sanemi e Gyomei. Ele some e aparece com uma forma muito bizarra. E olha que isso aqui é Kimetsu, não é Jojo pra ser bizarro. Não, mas agora falando sério, essa forma realmente é bem feia. Assim, bem monstruosa. Mas depois dessa transformação, Himejima e Shinazugawa miram seu próximo ataque na cabeça. Enquanto isso, Kokushibo fica se gabando que a única coisa capaz de matá-lo agora é o sol, que ele não vai perder pra mais nada. Nessa hora, Kokushibo se vê no reflexo da espada de Sanemi, e até ele concorda que essa forma é horrível. Por um momento fofinho do Yorichi criança, e nós descobrimos qual era o verdadeiro sonho de Kokushibo quando criança: se tornar o samurai mais forte da nação. Em seguida, nós vemos que a parte onde Tokito acertou está agora se desintegrando, e sem dó, o Himejima já chega dando um ataque bolado, despedaçando o que tinha regenerado do cara. Se é que podemos chamar o Kokushibo assim, né? Shinazugawa também já sai cortando ele ao meio, e Kokushibo não consegue mais usar suas técnicas. Agora nem mesmo sua regeneração funciona. Ele se nega a acreditar que perdeu, e que viveu centenas de anos
apenas para morrer agora, ou que por causa do seu medo tornou um monstro, que queria tanto ser forte que não ligava se teria que comer pessoas para isso. E na penúltima e última cena desse capítulo, a verdade é revelada. Kokushibo fez tudo isso porque ele sempre quis ser como Yoriichi, seu irmão. Ele comenta durante o capítulo que abandonou a família, sua humanidade, seu sonho de ser um samurai, portou um descendente sem pensar muito e ao final de tudo ele não conquistou nada. Ainda revela que mesmo depois dele e do Muzan terem massacrado todos os espadachins que sabiam os estilos da respiração do sol, a mesma continuou passando por geração em geração. Galera, e no seu fim ele se questiona por que não conseguiu deixar nada pra trás. Por que será que ele é tão diferente do Yoriichi? E finaliza com por que eu nasci? Assim morre a Lua Superior 1, Kokushibo. Mostrando um pós-batalha pra vocês, Sanemi continua atacando sem parar, mesmo depois de o Kokushibo morrer. A gente descobre que na verdade ele já estava inconsciente e mesmo assim não parava de atacar. Tokito está morto e Himedima se despedindo. Afirma que foi essencial para a vitória e Sanemi aos prantos implora para que seu irmão não morra. Genya se despede e morre nas mãos de Sanemi. Pô, essa cena é bem triste, cara. Até mesmo quem não é fã do Shinazugawa sofre bastante. Realmente, cara, essa foi uma cena de cortar o coração. Vai ser muito triste de ver isso animado. Mas Himedima lembra o nosso Pilar do Vento que a luta não acaba até que Muzan seja derrotado. E esse é o fim da luta contra a Lua Superior 1. Então se você gostou de saber como foi esse fight épico em Kimetsu, não deixa de se inscrever e dar like para nos ajudar nesse início. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos da escola, do curso, da faculdade, seus primos, irmãos ou irmãs que curtem animes e curtem Kimetsu. Nós fizemos com carinho para que vocês pudessem aproveitar ao máximo o conteúdo. Muito obrigado, galera, de coração. Estamos muito felizes de compartilhar as informações e trazer muitos conteúdos para vocês aqui no YouTube. Então se inscrevam, deixem um like. Em breve sairão mais vídeos aqui no canal. Bom, é isso por hoje, pessoal. Então, até o próximo Geek Vídeo.